nós aprendemos que tem porta, caminho e alvo, conforme os textos que a gente leu anteriormente. Para passar pela porta, a pessoa precisa se arrepender, precisa ser batizado e precisa receber o Espírito Santo, conforme está escrito em Atos 2:38. Nós já vimos o que é arrependimento, do que precisa se arrepender, aonde desemboca o arrependimento. Hoje nós vamos falar sobre o batismo. Tá? Então, deixa eu chegar aqui na parte do batismo. Aqui, ó. A porta do reino de Deus. Batismo. Então, gente, olha só. O que é batismo? Para a gente entender o que é batismo, nós vamos entender primeiro o que não é batismo. Então, olha só, gente. Batismo não é um ritual. Batismo não é um símbolo, não é uma cerimônia e não é simplesmente uma profissão de fé pública, seca, mecânica e vazia. Batismo, gente, olha só, é uma realidade espiritual. Quais realidades espirituais que acontecem quando uma pessoa é batizada? Tem pelo menos 5 realidades que eu listei aqui, espirituais, que acontecem no batismo. Quais são elas? Nós vamos ver então quais são as 5 realidades espirituais que acontecem com uma pessoa quando ela é batizada. Olha só. Primeira realidade espiritual que acontece no batismo, que é invisível a olho nu, mas que se discerne espiritualmente. Tá? Nós precisamos comparar as coisas espirituais com espirituais para que a gente possa discernir as coisas invisíveis, né? Ou seja, que não são visíveis a olho nu. Então, quando uma pessoa é batizada, essa pessoa é revestida de Cristo. Olha só o que diz Gálatas 3:27. Todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo são revestidos. Tá? Então, gente, olha só. Deixa eu voltar aqui. Vamos entender bem isso. Aí. Então, gente, olha só. Batismo não é na água. O batismo é em Cristo. Ah, quando você foi batizado na água? Não, você não foi batizado na água. Você foi batizado em Cristo. Com água. Ah, quando vai ser o meu batismo nas águas? Não, você não vai ser batizado nas águas. O que a água tem para fazer em você? Você vai ser batizado em Cristo, com água. Tá? Então nós não somos batizados na água, nós somos batizados em Cristo. Tal como diz o texto de Gálatas 3:27. Todos que foram batizados em Cristo são revestidos de Cristo. Então, nós somos batizados numa pessoa. Nós não somos batizados num elemento natural conhecido como água. Nós somos batizados numa pessoa. Nós somos batizados em Cristo. Tá? Mas o elemento natural utilizado para batizar a pessoa em Cristo é a água. Tá? Por quê? Porque Jesus e os apóstolos usaram esse elemento natural para batizar as pessoas em Cristo. Tá? Então, o elemento natural utilizado para isso é a água, mas nós somos batizados em Cristo. E quando nós somos batizados em Cristo, nós somos revestidos de Cristo. O que é ser revestido? Por exemplo, eu estou revestido com essa camiseta azul. Mas quando eu fui batizado em Cristo, eu fui revestido de Cristo. Tá? Então, essa é uma realidade espiritual que acontece
com uma pessoa que é batizada em Cristo, tá? Ela é revestida de Cristo. Amém, gente? Então essa é a primeira realidade espiritual que acontece com uma pessoa que é batizada. Ela é revestida da pessoa de Jesus Cristo. Tá? Todos que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. Amém, meus irmãos? Bênção demais. Essa é a primeira realidade espiritual que acontece no batismo. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela aqui para a gente voltar lá para aquele nosso material. Aí, foi. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá. Então vamos lá. Segunda realidade espiritual que acontece no batismo. O nosso velho homem é crucificado. Olha só o que fala em Romanos 6, do 3 ao 4. Porventura, vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, ou seja, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Olha só o que fala Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados juntamente com Ele, aonde? No batismo. Olha a continuidade de Romanos 6 aqui, ó. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Aonde? No batismo. Para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A partir de qual momento? A partir do momento que eu fui batizado. Então, gente, olha só, vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Quando nós somos batizados, o velho homem é crucificado. Então, o velho Márcio, que era viciado em droga, cigarro, bebida, falava palavrão, mentia, aquele velho Márcio foi crucificado. Aquele velho Márcio morreu. Não existe mais. Você não vai mais ver aquele velho Márcio cometendo aqueles pecados, porque ele não existe mais. Por que ele não existe mais? Porque ele foi batizado. E aquele velho homem que era escravo do pecado foi crucificado. Aonde? No batismo. Porque o batismo, ele faz isso com a gente. Ele crucifica o nosso velho homem. Ele mata o teu velho homem. O batismo faz isso. Eu soube de um testemunho, eu acho que eu já até compartilhei com vocês, que lá no Oriente Médio tinha 2 amigos de infância que eles cresceram juntos. Quando eles chegaram na fase adulta, cada um foi trabalhar em lugares diferentes, em cidades diferentes, e passaram-se muitos anos sem se ver. Um dia, um deles queria rever o seu amigo de infância. Começou a procurar ele na internet, nas redes sociais e tal, e não encontrou o seu amigo. E alguém disse para ele o seguinte: olha, tem um grupo de religiosos que se reúne em volta de uma mesa branca e eles fazem consulta aos espíritos. E esses espíritos encontram qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Ah, então eu vou lá para ver se eu encontro o meu amigo. Eu acho onde que ele está, que cidade que ele está morando, porque eu quero rever o meu amigo. Ele foi. E eles consultaram lá os espíritos e
Nessa consulta, eles chegaram a uma conclusão: o seu amigo morreu. Não, não é possível, como pode ser? O meu amigo de infância, eu queria encontrar ele, ele morreu. Ele morreu, é o fulano de tal, é ele mesmo, esse é o nome dele. Ele morreu no dia tal, no mês tal, no ano tal. Aí, algum tempo depois, por um acaso, ele encontrou o amigo dele, pessoalmente. Eu não sei exatamente aonde foi. E ele ficou assim, absurdado, né? Por encontrar o seu amigo. Você tá vivo? Como assim? Sou eu? Oi, quanto tempo? Não, mas como é possível? Você tá vivo? Tô aqui, ó. É eu mesmo. Não, mas eu fui lá num grupo de espiritismo e eles consultaram os espíritos e eles falaram que você morreu. Eles deram até a data da sua morte. Foi no dia tal, no mês tal, no ano tal. Ah, essa foi a data do meu batismo. Por quê? Porque o batismo tem valor no mundo espiritual. Não é um ritual. Não é uma cerimônia. Não é uma profissão de fé pública, vazia, mecânica, seca. Batismo tem valor no mundo espiritual. Quando você foi batizado, você morreu para os demônios. Por isso que fala lá que nós fomos sepultados com Cristo no batismo. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. O batismo faz isso. Tá? Então, o batismo tem valor no mundo espiritual. Ele crucifica o nosso velho homem. E ainda esse texto de Romanos 6 que a gente estava lendo diz que quando nós somos batizados, o corpo do pecado é destruído. O que é isso, o corpo do pecado? A persona do pecado, a estrutura interior pecaminosa que vivia dentro de mim, ela é destruída. Então, aquela estrutura interior pecaminosa que estava fundamentada dentro de mim, pela qual eu interpretava o universo ao meu redor, ela foi destruída. Esse é o corpo do pecado. Quando fala o corpo do pecado, está falando da persona do pecado, da sua estrutura, daquela estrutura pecaminosa que estava dentro de mim. Aquela estrutura interior pecaminosa me fazia interpretar o mundo ao meu redor de uma maneira. Mas quando esse corpo do pecado foi destruído no batismo, essa estrutura interior ela foi desfeita. E agora eu sou revestido de Cristo. Então existe outra estrutura interior que me faz interpretar o universo ao meu redor de uma maneira totalmente diferente. Entende? Então, antes da pessoa ser batizada, ela tem uma estrutura interior chamada corpo do pecado, que faz com que ela interprete o universo ao seu redor de uma maneira escura, pecaminosa, carnal, natural. Por isso que essa pessoa é escrava do pecado. Ela não consegue vencer o pecado. Porque a persona do pecado está dentro dela. Aquela estrutura interior está ali dentro dela. É uma estrutura fortíssima que só é destruída no batismo. É só o batismo para conseguir destruir essa estrutura interior.
Então, quando o nosso velho homem é crucificado no batismo, o batismo também mata essa persona do pecado, essa estrutura interior, que fazia eu um escravo do pecado, que fazia eu interpretar a vida de uma maneira carnal, natural, pecaminosa, escura. Mas quando eu fui batizado, o corpo do pecado, essa estrutura interior que estava fundamentada dentro de mim, chamada corpo do pecado, foi destruído. Agora eu sou livre. Eu sou livre dessa estrutura interior pecaminosa. Porque o velho Márcio foi crucificado. Agora existe uma outra estrutura interior dentro de mim. Existe outra pessoa, outra persona dentro de mim. Eu fui revestido de Cristo. Então o batismo faz tudo isso com a gente. Essas são as realidades espirituais que acontecem com uma pessoa no batismo. Amém, meus irmãos? Ficou claro? Dúvidas? Pergunta? Eu tenho pergunta na Evangelho de João. Está falando que Jesus, especialmente, nunca batizou, só discípulos deles. Sabe, tem uma opinião por quê? Ai, perdão, Darius, eu não entendi a pergunta. Como é? De novo. Na Evangelho de João, tem falando que Jesus Cristo nunca batizou pessoalmente, só discípulos dele. Sabe por quê? Tem uma opinião? Que o próprio Jesus não batizava as pessoas, né? Os discípulos dele que batizavam as pessoas, né? Exatamente. Eu tenho uma opinião, mas é só uma opinião minha, tá? Para mim, é que Jesus estava treinando os discípulos. É a única explicação que eu encontro. Tá? Por quê? Porque é interessante que Jesus, ele tem 3 momentos com os discípulos. Primeiro, ele chama os discípulos: venham após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Né? Ou seja, ele mesmo estava pescando esses homens, e ele vai na frente, e os discípulos seguem ele e vai vendo como ele faz. Tem um outro momento que Jesus envia aqueles discípulos, e eles vão. E depois volta e dá relatório para ele. Olha, os demônios são expulsos em teu nome. Nós fazemos maravilhas em teu nome. E eles vêm todo felizes dando relatório, né? E aí Jesus fala assim, olha, não fica feliz porque vocês estão sendo usados, né, por Deus para expulsar demônios em meu nome. Mas fica feliz porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Né? Aí tem um outro momento que Jesus passa para trás deles, envia eles, vão, façam discípulos, batizando e ensinando, pregam o evangelho a toda criatura, e ele confirmava com sinais a palavra que eles davam, né? Como fala lá em Marcos 16. Então, para mim, é isso, tá? Pode ser que tenha outros motivos e tal, né? Mas para mim é isso. Porque assim, Jesus ele tinha 3 anos com aqueles caras para formar eles pescadores de homens, né? Então ele estava muito concentrado. Estava muito focado em fazer com que eles fossem esses pescadores de homens, né? Não sei se eu ajudei alguma coisa, Darius, ou piorei a situação. Tá bom, mas é uma forma de entendimento, uma opinião, né? Porque não tem definitivo que eu acho assim e fica assim. Não, pode ser, né? Porque só foi curiosidade, né? Você entendeu o quê? Eu entendia dessa forma que, assim, né? Quando, no caso, batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, e no caso ele como filho de pai, né? E na hora de batizar, ele falava como? Nome de Pai, em nome de meu e de Espírito Santo? Pois é.
né? Aí ficava um pouquinho assim, porque nessa época, para o povo, ele tinha muita dificuldade em entender muitas coisas, não como hoje. A gente tem para disposição, temos internet, temos Bíblia, temos muitas coisas, né? Que a gente mais fácil interpretar coisas. Eles tinham muitas coisas claras e eles tinham contato direto com Jesus e eles não entendiam parábolas, eles não tinham contextos que ele falava e por isso eu pensei, não sei que é verdade, mas eu penso assim, que ficava estranho, né? Eu falar, eu batizo você em nome do Pai, em meu nome, e eles ficavam assim, como assim seu nome? Já tinha confusão quando ele falava, eu sou filho de meu pai, lembra? E você imagina que eu batizo você em nome de meu pai, em meu nome e Espírito Santo, eu acho terá quebrava na meio, né? Pois é. Fica muito difícil para entender. Só meu entendimento, minha opinião, mas não precisa ficar assim, né? Claro. Eu queria ver outro lado, outras pessoas, como eles pensam, para completar, né, esse assunto. Sim. Mas Jesus realmente ele veio nos ensinar, né, a orar ao Pai quando ele estava para ser crucificado. O que foi que ele fez, né? Ele deixou já no livro, né, na Bíblia, que o Senhor afaste de mim esse cálice, se não possível, né? E muito interessante, ele veio nos ensinar realmente, né? E aprendemos muito, nós estamos aprendendo, né? Com o filho. Com certeza. Posso também dar minha opinião? Opa! É assim, ó, quando João batizava, ele falava assim, eu batizo com água, mas virá após vem aquele que vai batizar com água e com fogo. E esse fogo veio só depois que ele subiu. Então, se pensar, ele foi batizar, esse fogo completar, né? Foi quando desceu o Pentecostes, desceu o Espírito em Pentecostes, aí sim. Tanto é que só a partir daí que os apóstolos começaram a entender a mensagem de Jesus, que foi escrita as cartas, né? Foram escritas as epístolas, que aí que eles começaram a entender o que Jesus estava falando para eles, assim, em plenitude, porque aquelas coisas que Jesus falava para eles em parábolas e trazia mensagem, ele ouviu do Pai, né? Eles foram entendendo a completude, porque você vê Pedro é uma pessoa na caminhada com Jesus, mas as cartas dele, você vê que ele já teve tendo um outro entendimento das coisas. Até porque a palavra a gente só vai entender com o Espírito, né? O Espírito que revela pra gente. E até então, aquele batismo era em nome de Jesus, mas era batismo por arrependimento. Agora, esse batismo para dons, ministérios, veio com a descida do Pentecoste. Minha opinião. É isso aí. Então, os discípulos foram batizados por João? Oi? Os discípulos, eles foram batizados por quem? Os 12 discípulos, não fala, né? Não fala na Bíblia. E não fala também se Jesus batizava em nome dele, em nome do Pai, o que ele falava, também não fala. O que fala depois que ele ressuscitou, ele mandou fazer discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E eu acho que foi o batismo dele, né? E de outras pessoas, porque João batizou Jesus, mas depois não fala mais, verdade. Quando João Batista batizou também aquelas outras pessoas, né, que chegavam lá se arrependendo, confessando e tal, também não fala o que ele, qual foi a frase que ele falou no batismo, né? Eu acho que a frase que é falada ali no batismo não é tão importante quanto a compreensão das realidades espirituais que acontecem no batismo. Né? Se eu falo ali, eu te batizo em nome de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou não falo nada disso, eu falo, morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Mas o importante é que a pessoa se arrependa, né? O importante é que a pessoa creia, o importante é que a pessoa compreenda que ela está sendo revestida de Cristo, que ela está sendo batizada em Cristo e não na água. É importante que a pessoa compreenda que aquele velho homem está sendo crucificado e por causa disso agora ela tem a alternativa de não ser mais escrava do pecado. Porque o corpo do pecado está sendo destruído, aquela estrutura interior que fazia essa pessoa escrava dos vícios, do pecado,
do cigarro, da pornografia, do palavrão, da fornicação, da mentira, do roubo, da raiva, da ira, da raiz de amargura, agora ela está sendo livre de tudo isso. Porque o batismo está crucificando esse velho homem. Né? Então essas realidades espirituais, sim, tem que ficar bem claras. Né? Então, eu tenho dito para os irmãos que existem coisas interessantes, existem coisas boas, existem coisas importantes e existem coisas indispensáveis. Então é um filtro, né, que vai acontecendo, né? E quanto mais a gente vai avançando na caminhada, mais é necessário a gente ir afunilando nas coisas indispensáveis, né? Saindo das coisas interessantes, passando pelas coisas boas, avançando para as coisas importantes e indispensáveis, né? Por quê? Porque senão a gente nunca vai conseguir nem fazer discípulo. Porque imagina só, a Bíblia, ela é uma biblioteca infinita. Se eu ficar fazendo combinações de versículos do Velho Testamento com o Novo Testamento, eu vou produzir teorias infinitas. Né? Então, para que eu possa ser aprovado e usado por Deus, eu vou ter que ficar somente com coisas indispensáveis. Né? E como que eu vou filtrar aquilo que é indispensável? Basicamente falando, é aquilo que Jesus e os apóstolos fizeram e ensinaram. Por que, Márcio, que Jesus filtrar através de Jesus e dos apóstolos? Primeiro, por causa de Mateus 17, quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração, leva Pedro, Tiago e João, e ali Pedro, Tiago e João vê Moisés, Elias e Jesus. Estavam os três ali. O que Moisés estava fazendo ali? Estava representando a lei. O que Elias estava fazendo ali? Representando todos os profetas. E estava Jesus. A voz do céu falava para aqueles discípulos escutar quem dos três? Jesus. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Então, da lei, dos profetas e do Filho de Deus, a voz do céu dizia para ouvir o que Jesus tem a dizer. Por isso que em Hebreus fala assim, Deus falou de muitas maneiras através dos profetas, mas nesses últimos dias ele fala com a gente através do Filho. Então nós precisamos dar muita importância para aquilo que Jesus fez e ensinou. E, obviamente, por consequência, os seus apóstolos. Ou seja, aquilo que está no Novo Testamento é aquilo que indispensavelmente nós precisamos aprender. Porque se a gente não tiver essa clareza daquilo que é útil e daquilo que é indispensável, a gente vai ficar naquele improviso frequente, sem necessariamente ensinar o povo de Deus a aprender aquilo que indispensavelmente eles precisam aprender. Então olha só, nós precisamos diferenciar aquilo que é útil daquilo que é indispensável, correto? Por exemplo, é útil eu saber quantos reis teve Israel? É útil, mas não é indispensável. É útil eu contar quantos juízos que teve contra a Babilônia? É útil, mas não é indispensável. É útil eu conhecer e contar toda a genealogia lá de Jesus? É útil, mas não é indispensável. Porque você imagina, se eu ficar aqui 1 hora com vocês, fazendo uma contagem de quantos reis teve Israel, qual que é a linhagem deles e o nome de todos eles. Isso vai ajudar alguma coisa
em discernir a voz de Deus, descobrir o seu dom, ser curado das suas feridas, ser um melhor marido, uma melhor esposa, melhor pai, melhor mãe, melhor filho, fazer discípulos, batizar pessoas novas, pregar o evangelho. Não vai, né? Então, aos poucos a gente precisa ir cada vez mais caminhando para aquilo que é indispensável. Então, poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas e bem ensinadas. Eu não preciso saber a Bíblia toda, eu não preciso. Você imagina se eu, como presbítero ou como discipulador, precisasse saber a Bíblia inteira e ensinar a Bíblia inteira? Quantos anos eu preciso viver aqui na Terra para ensinar a Bíblia inteira para as pessoas? Será que uns 25 mil anos eu conseguiria ensinar a Bíblia inteira? 25 mil é muito. Será que 10? Eu não vou viver nem 1000. Então, eu preciso, para eu ser efetivo naquilo que Deus quer que a gente faça, eu preciso ir cada vez indo mais caminhando para aquilo que é essencial, para aquilo que é indispensável. Discernindo o útil do agradável, né? Eu não vou ficar aqui, imagina, 1 hora procurando texto na Bíblia para provar se Adão tinha umbigo ou não. Né? Mas existem coisas indispensáveis. O batismo é uma delas. Nós precisamos saber o que aconteceu com a gente no batismo. E nós precisamos aprender a saber desfrutar dessas realidades espirituais para que a gente caminhe bem no reino de Deus. E também precisamos saber explicar bem para as pessoas o que vai acontecer com elas no batismo. Para quê? Para que a gente faça discípulos. Jesus mandou a gente fazer discípulos, batizando essas pessoas e ensinando elas. Mas a gente sabe o que é batismo? A gente sabe explicar o que é batismo? Ou a gente acha que é um ritual, uma profissão de fé pública? Se uma pessoa sentar com a gente hoje, o que é batismo? A gente sabe mostrar os textos? Olha, se você for batizada, vai acontecer isso aqui com você. A gente consegue levar essa pessoa a desfrutar tudo que o batismo tem para ela? Né? Então nós precisamos cada vez mais ir caminhando em direção ao indispensável. Nós não precisamos saber a Bíblia inteira, mas nós precisamos sim saber aquilo que é indispensável. Poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas e bem ensinadas. Oi, Miriam, levantou a mão aí. Já que estamos falando, qual livro que você indica para a gente começar a estudar junto com a pessoa que ainda não conhece muito a Bíblia, né? Fazer um estudo com a pessoa. Um livro da Bíblia? 1 ou 2, 3, Da Bíblia? A Bíblia, que facilite na vida da pessoa compreender. Poderia começar pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Começar ali. Não precisa entender tudo, mas vai ir avançando na leitura. Ler um capítulo hoje, outro capítulo amanhã, outro capítulo amanhã, ou alguma outra estratégia de leitura, uma vez por semana ler juntos, ou cada um lê um capítulo na sua casa e se ajunta aí tantas vezes na semana para compartilhar o que lembra, o que entendeu, e assim vai. Né? O Fernando, a Nanda, o Dades, vamos nos reunir, né? Em 15 dias, né? E aí estamos tentando ver um jeito de estudar, porque vamos estudar junto com o esposo da Nanda, né? E até os meninos mesmo, o Arthur, o Gabriel, e possamos passar a palavra e que eles possam absorver, né? Sensacional. Meu entendimento. Sensacional. Poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas e bem ensinadas. Você imagina, Miriam, quando eu tinha
1 ano de convertido, eu estava cuidando de 4 discípulos. Que conhecimento bíblico eu tinha? E hoje, quanto que eu tenho? Só um pouquinho mais. Mas as coisas que eu sei, eu tenho elas bem aprendidas, pratico elas e ensino elas. Porque o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Né? Então, e o pouco que a gente sabe já é o suficiente para fazer discípulos. Por quê? Porque não é o nosso conhecimento, é Cristo em nós, Ele está conosco. Ele mandou a gente fazer discípulo, mas Ele disse assim, ó, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Então, existe um risco da gente entrar num perfeccionismo que, assim, que eu exijo de mim mesmo ter um conhecimento teológico altíssimo para que eu possa começar a fazer a obra, começar a fazer discípulos ou batizar alguém. Não precisa. Né? O que eu preciso é ser batizado. Eu sou batizado? Sou. Então pronto, eu já estou apto para batizar outras pessoas. Porque a insegurança da nossa parte, muitas vezes, né? Porque a gente não conhece muito, nós estamos aprendendo, né? Claro. Quer passar tudo correto, né? Que seja mais... tenha um fácil entendimento também, né? Exato. Então, a gente entender um pouquinho, a pessoa também vai começar a entender um pouco, né? Exatamente. E é justamente por isso que eu fiz esse material, né? Que a gente está revisando aqui, né? Tá lá em PDF e tal. Tô gravando aqui também, para que através dos vídeos também possa ajudar. E também é por isso que eu escrevi o meu livro, né? O capítulo 1 do meu livro é um beabá ali, ó, né? Que é um bom começo, né? Que tá ali organizado os versículos em uma sequência que fica fácil de entender, que aí não precisa nem se dar o trabalho de ir lá em Mateus 28 para depois ir lá em Atos 2:38, para depois ir em Gálatas, para depois voltar em Colossenses, ir para Romanos 6. Não, eu já deixei tudo ali explicando, e os textos todo escrito por extenso, né, de uma maneira sequencial, né? O capítulo 1 é um bom começo do meu livro, né? Para entender ali porta, caminho e alvo, a queda, né? O que é arrependimento, o que é batismo, né? Amém, meus irmãos? Bênção demais. Hã? Amém, obrigada pela dica. Temos todos, temos um livro, né? Podemos começar hoje com o primeiro capítulo. Opa! Com certeza. Com certeza. Tá? Maravilha, gente. Então, olha só. Para que a gente possa... Eu não gosto muito dessa palavra liderar pessoas, né? Mas eu vou usar ela. Para que a gente possa liderar pessoas, né? Essa liderança, ela precisa ter, assim, bem definido, né? O que é ensinar, né? Para que aquela pessoa que está recebendo e aprendendo, ela olhe para a gente e perceba assim, ele sabe para onde ele está me levando, né? Teve uma vez, há alguns anos atrás, eu fui convidado por um pastor de um outro estado, de uma cidade longe, para ir ministrar lá. E era uma congregação de mais de 300 pessoas e eles estavam precisando de muita ajuda. Ele era um pastor órfão e ele estava sozinho, não tinha nenhuma equipe ali com ele. Então precisava fazer tudo lá, né? Lançar fundamento, formar equipe de obreiros, enfim. Só que assim, eu fiquei lá 14 dias, ministrando todos os dias. A gente fez um intensivão lá. E aí eu conhecia um pouco mais esse pastor, porque eu fiquei hospedado na casa dele. Só que eu não conhecia muito a congregação, as ovelhas, né, que estavam lá. E nesses 14 dias eu pude conhecer um pouco mais das ovelhas. A gente saiu para comer lanche, a gente sentou, conversamos.
E aí aos poucos eu ia perguntando, e aí o que você tá achando, como é que tá as coisas e tal, não sei o quê. E assim, vários irmãos que estavam lá, vários irmãos, eles não sentiam segurança na liderança, por quê? Porque aquele pastor, ele atirava para todo lado. Cada hora ele conduzia a congregação para um... E eles se sentiam muito inseguros. O que esse pastor quer da gente? O que ele espera da gente? Ele está levando a gente para onde? Os irmãos não sentiam segurança, não sentiam firmeza naquela liderança. Então, uma das coisas para resolver isso é o que nós vamos ensinar. Jesus disse que a gente tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar todas as coisas que Ele ordenou. Então nós precisamos responder a pergunta: quais são todas as coisas que Jesus ordenou? O que eu vou ensinar? Qual é o conteúdo? Né? E justamente para responder essa pergunta é que eu escrevi o meu livro e montei esse material, né? Por exemplo, você imagina a quantidade de gente que pergunta para mim infinitas coisas aqui em Agudos. Eu vou no mercado, pastor, queria fazer uma pergunta, eu tive um sonho ontem. Aí ele começa a perguntar lá, porque o dragão que tinha 7 cabeças. Eu falei, tá, tudo bem, eu entendo que isso ocupa bastante o seu coração. Mas você sabe o que é batismo? É um ritual. Eu falei, irmão, nós precisamos conversar. A casa, antes de colocar o telhado, precisa ter fundamento. A Melissa está falando aqui. Ele quer conversar sobre a besta lá do Apocalipse, mas ele não sabe nem o que é batismo. Quer falar da besta? Que besta! Né? Gente, assim, dá uma olhada para as ovelhas, dá uma olhada para o rebanho. As ovelhas não sabem o que é batismo. As ovelhas não sabem o que aconteceu com ela no batismo. Eles não têm fundamentos. E eles querem conversar sobre pintar o fundo de preto, colocar fumacinha no louvor. Gente, não tem nem fundamento, quer colocar fumacinha no louvor. E aí a gente, com toda a paciência do mundo, eu sento, quer falar sobre fumacinha no louvor? Vamos, fica a madrugada inteira falando sobre a fumacinha do louvor e pintar o fundo de preto. Mas, gente, o irmão não sabe nem o que é batismo. E ele quer discutir comigo de pintar o fundo do nosso salão aqui de preto. A gente até pinta, mas desde que todos eles saibam o que é batismo. Se colocar primeiro o louvor depois, ou a palavra assim, o assá, o tal. Aí, isso não é importante. Né? Então, assim, se os irmãos estiverem bem fundamentados, aí eu nem me preocupo com fundo preto, fumacinha, worship ou as músicas antigas. Se eles souberem bem as coisas indispensáveis, tiver bem aprendido, bem praticado e ensinando isso, maravilha. Né? Então, o fundamento ele precisa estar bem claro, bem definido, bem consolidado. Amém, meus irmãos? Bênção demais. Então, gente, olha só, nós vimos até agora 2 realidades espirituais que acontecem no batismo. Quais são elas mesmo? Somos revestidos de Cristo. Porque nós não somos batizados na água, nós somos batizados em Cristo. E, que mais? Qual é o outro? Morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Oh, aleluia!
É isso aí, tá? O nosso velho homem é crucificado. O corpo do pecado, aquela persona do pecado, aquela estrutura interior é destruída. Amém, meus irmãos? E isso tem valor no mundo espiritual, hein? Bênção demais. Vamos lá, então, para a terceira realidade espiritual que acontece no batismo. Vamos lá. O que mais que acontece no batismo? Nós ressuscitamos com Cristo. Olha só esse texto de Colossenses 2 aqui, ó. Tendo sido sepultados juntamente com ele quem? Com Jesus. Aonde? No batismo. No qual, igualmente, fomos ressuscitados. No qual aonde? No batismo. Esse aqui é no qual, ó. No batismo, no qual fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Tá? Olha só o que fala aqui em Gálatas 2, 19 a 20, ó. Aí sim se cumpre Gálatas 2 na nossa vida, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Quando eu fui crucificado com Cristo? No batismo. Logo já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando que Cristo começou a viver em mim? Quando eu fui batizado. E esse viver que agora eu vivo na carne, ou seja, nesse corpo que eu tenho aqui, nessa pele e osso que eu tenho aqui, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, gente, olha só, se na sua Bíblia esse texto aqui estiver a fé no Filho de Deus, pode corrigir a sua Bíblia que ela está errada. Porque não é a fé no Filho de Deus, é a fé do Filho de Deus. Qual é a diferença? Vamos entender isso. Gálatas 2, 19 a 20. Então, gente, olha só. Terceira realidade espiritual que acontece no batismo. En el Hijo. Não, está equivocado. Porque não é Deus Hijo. Sim, acá. Del Hijo. Então, gente, olha só. Vamos entender tudo isso. Terceira realidade espiritual que acontece no batismo. Nós ressuscitamos com Cristo no batismo, como fala esse texto aí que nós lemos agora de Gálatas, tá? Então o batismo, ele me reveste de Cristo, ele crucifica o meu velho homem, mas ele também me ressuscita com Cristo, para que eu seja uma nova criatura. E agora não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Por quê? Porque a fé do Filho de Deus agora é minha. Então não é a minha fé no Filho de Deus, a minha fé pessoal, particular que eu tenho no Filho de Deus. Não. É a fé do Filho de Deus, agora é minha. Sabe aquela fé do Filho que ele tinha no Pai? Agora é minha e tua. Sabe aquela confiança que Jesus tinha no Pai? Agora é nossa, agora é minha. Sabe aquele descanso absoluto que o Filho tinha no Pai? Agora é meu, eu posso descansar no Pai também. Porque a fé do Filho de Deus, a fé que ele tinha no Pai, agora mora dentro de mim. Quem trouxe isso para dentro de mim? O batismo, quando eu ressuscitei com Cristo. Porque agora eu estou crucificado com Cristo. Eu agora não sou mais eu quem vive. É Cristo que vive em mim. Como que pode Cristo viver em mim? Porque a fé que ele tinha agora está dentro de mim. A fé que ele tinha no Pai agora está dentro de mim. O descanso que ele tinha no Pai agora está dentro de mim. A confiança que ele tinha no Pai agora está dentro de mim. A fé que ele tinha no Pai agora é minha. A fé do Filho de Deus. Não é a fé no Filho de Deus, é a fé do
Filho de Deus. A fé que ele tinha no Pai agora habita dentro de mim. Por isso Cristo vive em mim. Porque a fé que ele tinha no Pai agora habita dentro de mim. Então, a mesma fé que ele tinha no Pai, a mesma confiança que ele tinha no Pai, o mesmo descanso absoluto que ele tinha no Pai, agora é meu, agora eu também tenho. Então eu também posso crer no Pai, confiar no Pai e descansar de toda a ansiedade no Pai. Porque aquela fé do Filho, aquela confiança que ele tinha no Pai, provedor, protetor e sustentador, mora dentro de mim. Só que se eu não tenho esse assunto tão básico do cristianismo bem fundamentado em mim, nem descansar no Pai eu vou conseguir. Sabe por quê? Porque eu não tive revelação do que é batismo. Então, meus irmãos, a fé do Filho de Deus habita dentro de nós. E por causa disso nós podemos descansar no Pai, com aquele mesmo descanso que Jesus tinha no Pai, a ponto dele estar num barco, numa tempestade, e ele estava lá o quê? Dormindo. Por que Jesus estava dormindo numa tempestade? Porque ele confiava no Pai. Ele descansava no Pai, era um descanso absoluto. Aquele mesmo descanso é nosso agora. A fé do Filho de Deus habita dentro de nós. Por isso que é Cristo que vive em nós. Isso aconteceu conosco a partir de quando? A partir do batismo, porque o batismo crucificou o nosso velho homem, mas não ficou só nisso. O batismo agora me ressuscitou para uma nova maneira de viver. Que maneira de viver é essa? A fé no Pai, o descanso no Pai, a mesma fé e o mesmo descanso que Jesus tinha no Pai, agora é meu. Não é en el Hijo, é del Hijo. Está equivocado essa tradução. Esta es otra, dice, la vivo por mi fe. Não é minha fé. La vivo la fe de él. De él. Porque es por Cristo. La misma que ele tinha no Padre. Amém, meus irmãos? Então, se você buscar a Bíblia corrigida e fiel, você vai ver que ela é a mais fiel ao original, tá? Se você buscar a tradução a corrigida e fiel, nesse texto vai estar escrito a fé do Filho de Deus, tá? Mas se você tiver a Bíblia revista e atualizada, revista e corrigida, NVI, aí vai estar a fé no Filho de Deus, e está errado. Tá? Amém, meus irmãos? Nós ressuscitamos com Cristo no batismo. O batismo fez isso com a gente. E agora nós podemos viver uma vida de descanso absoluto no Pai, porque nós ressuscitamos com Cristo no batismo. Então, antes de sermos batizados, a gente era dominado pela ansiedade, pelo temor, pelo medo, pelo pânico, pela dúvida, pelas incertezas. Mas depois do batismo, agora que nós ressuscitamos com Cristo no batismo, nós temos um descanso para desfrutar. E mesmo no meio da tempestade, assim como Jesus, a gente pode deitar a cabeça no travesseiro e descansar no Pai. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos. Bênção demais! Vamos lá então para a nossa quarta realidade espiritual que acontece no batismo. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui, não? Maravilha, vamos lá. Olha só, quarta realidade espiritual que acontece no batismo. Nós lavamos os nossos pecados. Olha só Atos 22. Ananias disse assim para o Saulo: e agora, Saulo, por que você está demorando tanto? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Dele quem? De Jesus. Epa, peraí, vamos entender uma coisa aqui então. Gente, olha só,
Ananias, quando foi batizar o Saulo, explicou uma realidade espiritual ali que acontece no batismo para o Saulo. O quê? Que os nossos pecados são lavados. Por isso que Ananias falou assim para Saulo: Saulo, por que você está demorando? Se levanta, recebe o batismo e lava teus pecados. Por que está conectado o batismo com o lavar os pecados? Porque é o que acontece. Por que no mesmo batismo, no mesmo versículo está batismo e lavar os pecados? Porque é o que acontece no batismo. Quando nós somos batizados, os nossos pecados são lavados. Aonde? No sangue de Jesus. Porque nós somos batizados em Cristo. Então, quando nós somos batizados, nossos pecados são lavados. Ah, ô Márcio, mas espera aí. Para tudo. Então quer dizer que o batismo não serve para eu entrar no hall de membros de uma igreja? Não. O batismo serve para lavar os seus pecados. Nós não somos batizados para entrar no hall de membros de uma igreja e ter carteirinha. Nós somos batizados para lavar os nossos pecados, gente. Essa é uma realidade espiritual que acontece no batismo. Os nossos pecados são lavados. Todos os pecados que me condenava, que trazia sentimento de culpa, foi lavado. Agora eu tenho uma nova consciência. Amém, meus irmãos? Essa é a quarta realidade espiritual que acontece no batismo. Os nossos pecados são lavados. Bênção demais, meus irmãos. Vamos para a quinta e última realidade espiritual que acontece no batismo. Olha só. Nós somos enxertados no corpo de Cristo, que é a igreja. Olha só o que fala em 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Aonde? Em um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Como você sabe, Márcio? Porque em 1 Coríntios capítulo 12, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver lá que ele está falando que nós somos os membros do corpo de Cristo. Tá? Então, quando ele está falando aqui, em um corpo, ele está falando do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Então, quando nós fomos batizados em um corpo de Cristo. Ou seja, o batismo nos enxertou no corpo de Cristo. Quer seja judeu, grego, escravo ou livre, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, quer judeu, grego, escravo, livre, branco, negro, japonês, índio, pobre, rico, baixinho, alto, gordo, magro, seja o que for, todos nós agora somos membros uns dos outros, porque nós fomos enxertados no mesmo corpo pelo batismo. Então, gente, olha só. Quem aqui já teve a experiência de tirar o galho de uma planta e enxertar em outro vaso? O que aconteceu? Não cresceu? Não cresceu junto? Então, você enxertou esse galho em outro vaso. É o que aconteceu com a gente no batismo. Quando a gente foi batizado, Deus pegou a gente e enxertou no corpo de Cristo. Então agora nós não temos mais uma vida particular, uma vida pessoal, individual, independente. Agora nós somos membros uns dos outros. Nós temos uma aliança
uns com os outros. Nós temos um compromisso uns com os outros. É por isso que não existe pecado particular. Se eu pecar, eu estou afetando todos vocês. Se vocês pecarem, vocês estão me afetando. Está afetando o corpo de Cristo. Porque quando um membro padece, todo o corpo sofre. Porque agora nós somos membros uns dos outros. Então, eu não posso sair por aí dirigindo que nem louco, sem usar cinto de segurança, acima da velocidade, dirigindo que nem um maluco. Porque se eu tomar uma multa, o corpo de Cristo foi multado. Eu não posso sair por aí devendo para os outros. Porque se eu tiver dívida, não é o Márcio que tem dívida. Eu estou colocando vocês nessa dívida. Porque agora nós somos um. Então, quando o Márcio faz alguma coisa lá fora, é vocês que estão fazendo também. Porque eu não me represento. Eu represento vocês. Nós somos um corpo. Nós somos membros uns dos outros. Se um sofre, todo o corpo padece. Então, não existe pecado particular. Existe o pecado que um membro comete, mas isso afeta toda a igreja. Todo o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque o batismo nos enxertou no corpo de Cristo. Então eu não estou mais sozinho. Por isso que os Salmos fala assim, já passo para você, Miriam. Por isso que o Salmo fala assim, ó, Deus faz o solitário habitar em família. Então, antes do batismo eu era solitário. Mas agora eu não sou mais solitário. Agora eu tenho uma família. A igreja, o corpo de Cristo, os irmãos, vocês. Nós somos membros vinculados uns com os outros. O batismo fez isso, nos enxertou no corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Diga, Miriam. Interessante que também no Velho Testamento é a mesma coisa, né? É o mesmo Deus, né? A gente percebe que é o mesmo Deus, porque quando um pecava na tribo, o pessoal já começava a perder guerra, né? Começava a acontecer um monte de coisa e aí tinha alguma coisa errada entre eles. E nada mudou, né? Só que é o mesmo Deus, só que de uma outra... Jesus já veio em carne, né? Já para nos ensinar para poder ver para os gentios também, no caso, né? Porque aquele Deus era por... no caso, hebreus, né? Os judeus, né? E, diferentemente, agora, com Jesus, já houve batismo, e não mudou nada praticamente. Porque quando a igreja vai, você está congregando todo mundo junto e você comete o pecado e você sabe de escândalo para a pessoa que está fora da igreja também, para saber, olha o que é isso, né? E todos realmente querem pecado, né? Como antigamente, como no Velho Testamento também. Tá, como o pecado de Acã, né? Eles foram guerrear contra uma cidade lá, um povo que era maldito, que não era para trazer nada deles. O Acã viu ouro e umas capas, gostou e trouxe escondido. Escondeu debaixo do tapete. Aí tinha uma outra cidade lá, pequena, para guerrear, e o Josué não enviou o time titular, né? Ele enviou o time reserva. É uma cidade pequenininha, a gente vai ganhar fácil, vou enviar até o time reserva. Foi lá e perderam, apanharam. Eles voltaram, Josué, a gente apanhou. Josué foi lá consultar Deus. Deus, por que a gente apanhou? Aí Deus falou assim, porque vocês têm pecado no meio de vocês. Aí foi ver o que era. Eles lançaram sortes e descobriu lá que o Acã tinha coisa escondida debaixo do tapete. Todo o povo de Israel sofreu com isso. A mesma coisa o pecado de Miriam e Arão. Todo o povo ficou parado até que Miriam fosse curado da lepra, para que o povo continuasse a marchar.
Então, por quê? Porque o batismo nos enxertou no corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Isso é uma realidade espiritual. Né? Então, nós não estamos mais sozinhos. Né? É interessante aquele texto de Jó capítulo 1, que Satanás se apresenta junto com os filhos de Deus, se apresenta na presença do Senhor. Aí, o que acontece? Deus faz uma pergunta para Satanás. Que pergunta que Deus faz? De onde você vem? Lembra a pergunta? Lembra a resposta de Satanás, do diabo, para Deus? Eu venho de passear pela terra e rodear por ela. Ou seja, você vê que ele não tinha um porto seguro, ele não tinha um lugar, um povo a quem ele tinha o sentido de pertencimento. Ele era um solto. Ele andava pela terra, passeando por ela, não prestava conta para ninguém da vida dele, ninguém tocava na vida dele. Ele era um solto andando, passeando pela terra. Ele não pertencia a ninguém, a nenhum povo. Ele era um solto, passeava pela terra. Ninguém tocava na vida dele, ninguém mexia na vida dele, não prestava conta da vida dele para ninguém. Deus não quer que a gente ande assim, solto, passeando pela terra e andando por ela. Deus quer que a gente tenha o sentido de pertencimento. Né? Por isso que Jesus nos comparou a ovelhas. O que é uma ovelha? É um animal gregário. O que é um animal gregário? Feita para andar em rebanho. Né? Então, meus irmãos, nós temos uma aliança uns com os outros. Nós temos um compromisso uns com os outros. Inclusive, hoje nós vamos cear. Nós vamos celebrar a nossa aliança uns com os outros, o nosso compromisso. Porque nós somos membros uns dos outros, membros do mesmo corpo. Nós não estamos mais soltos por aí. O batismo nos enxertou no corpo de Cristo e nos vinculou ao mesmo cabeça. Nós só estamos aqui porque nós temos o mesmo cabeça, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso cabeça. Amém, meus irmãos? Essas são as 5 realidades espirituais que acontecem no batismo.